dia, tudo bem? Então, a palavra de Deus hoje para a tua vida. Eu estava analisando as coisas que a gente vive, como a nossa ansiedade, a nossa reclamação, elas atrapalham muitas das vezes nós alcançarmos o melhor de Deus, o melhor que Ele tem para nós. Deus, Ele sempre sabe o que é melhor para você. Deus sempre sonha sonhos maiores do que os teus. Mas nós, como somos humanos, e colocamos sempre a nossa ansiedade, a nossa preocupação, a nossa inquietação, muitas das vezes nós acreditamos até mesmo que os milagres e as promessas de Deus, elas não vêm na nossa direção por causa dos nossos erros, das nossas escolhas. E isso não deixa de ser verdade. E um dos nossos maiores erros é não acreditar que Deus tem um plano perfeito, que Deus tem um tempo perfeito. E eu fico analisando aquele povo, né, que saiu do Egito através das mãos de Moisés sendo usado por Deus. Deus tinha um propósito para aquele povo. Deus tinha uma terra prometida para aquele povo. E esse propósito não incluía grandes sofrimentos, grandes dores, não incluía fome, não incluía sede, não. Deus ia os guardar até a terra prometida e lá eles iam experimentar o melhor de Deus. Mas o que aconteceu? Um trajeto que era para ser feito em torno de 15 dias. A Bíblia diz que levou em torno de 40 anos. Você sabe por quê? Porque o povo, em vez de confiar, o povo, em vez de entender que Deus estava enviando para eles o alimento, todo santo dia Deus enviava um alimento para eles, Deus enviava maná fresco. O povo, em vez de entender que quando estava sol, Deus colocava uma nuvem para fazer a sombra. O povo, em vez de olhar que à noite, quando fazia frio, tinha uma bola de fogo para manter o povo aquecido. Deus estava cuidando do povo. Não. O que aquele povo ficava o tempo todo fazendo? Colocando suas ansiedades, suas preocupações, cobrando de Moisés. Moisés, não nos faltava cova no Egito, porque não nos deixou morrer lá. Em vez de olhar e entender que ao tempo todo a promessa de Deus estava sobre eles, que o tempo todo Deus estava os guardando, que o tempo todo eles não tinham motivo para se preocupar, porque aquele que fez a promessa, Ele garante a vitória, sabe? Deus, Ele te fez uma promessa. Deus, Ele garante a tua vitória. A tua história, ela já está escrita. E como nos grandes filmes, principalmente esses filmes que são escritos através de histórias reais, eles começam a ser escritos pelo final e não pelo início. A sua história, Deus começou a escrever pelo final. Ela já tem um final escrito, mas você precisa confiar em Deus, entender que Ele já tem o final da história escrito para você. E que se você confiar nele, que se você entregar a sua história de verdade na mão dele, capítulo por capítulo, e parar de se preocupar e se desesperar e achar que todos os capítulos da sua vida, todos os momentos da sua vida são momentos finais, são momentos trágicos e não momentos em que Deus está te ensinando a caminhar, a passar pelo deserto para um crescimento, para que quando você venha adquirir a promessa dele, para quando você venha entrar na terra prometida, você venha reconhecer e entender que todo esse percurso Ele te guardou, Ele enviou o alimento, Ele te aqueceu, Ele te protegeu. Enquanto você não entende isso, enquanto você não entrega isso na mão de Deus, sabe? Ele não tem como te guiar. E às vezes algo que era para ser tão rápido, uma bênção que era para ser alcançada logo, levam meses, anos, dias, gera dor, tristeza. Por quê? Porque a ansiedade, a falta de confiança em Deus, ela está atrasando o trabalhar de Deus. O que atrasa o trabalhar de Deus na nossa vida é a falta de confiança, é a falta de confiar nele, saber que Ele sabe a melhor maneira de fazer, a melhor maneira de nos tratar. Então, o que eu tenho para te dizer hoje: confia o teu caminho no Senhor e o mais Ele fará. A tua história, ela começou a ser escrita pelo final, e o final dela, quem garante é Ele, sabe? O escritor,
O escritor, ele sabe como fazer o melhor final, como colocar o melhor final. Não tenta interromper, não tenta ajudar o escritor, não. Confia nele. Ele sabe aonde ele quer chegar com tudo isso. Deixa ele te tratar, deixa ele te cuidar. Tá bom? Fica a dica. Como curar a ansiedade, como lutar contra a ansiedade. A fé. Acreditar que ele já escreveu o melhor final para nossa história. Amém? Bom dia para você.